Olá, estudante, seja bem-vindo ao curso de inspeção de equipamentos. Vamos dar a você algumas dicas para que tenha um melhor aproveitamento e desempenho nos seus estudos. Para estudar, escolha um local calmo e silencioso onde você não seja interrompido. Baixe a apostila da Trinaend sobre essa disciplina e faça uma leitura cuidadosa ou assista a nossas aulas. A apostila Trinaend é uma transcrição de nossas aulas. Consulte os outros materiais de apoio disponibilizados para esta disciplina. Depois de estudar o material didático disponibilizado, teste os seus conhecimentos fazendo exercícios. Todos os exercícios foram elaborados com base em nossas aulas. Após fazer os exercícios, faça sua prova se essa já estiver disponibilizada e você já estiver bem preparado. Lembramos que cada disciplina tem uma quantidade mínima de dias para ser cursada antes de fazer a sua prova. Consulte no quadro de acompanhamento do seu progresso neste curso a quantidade mínima de dias de estudo desta disciplina. Caldeira é um recipiente cuja função é, entre muitas, a produção de vapor através do aquecimento da água. As caldeiras produzem vapor para alimentar máquinas térmicas, autoclaves para esterilização de materiais diversos, cozimento de alimentos e de outros produtos orgânicos, calefação ambiental e outras aplicações do calor utilizando-se o vapor. Sua aplicação tem sido ampla no meio industrial e também na geração de energia elétrica nas chamadas centrais termoelétricas. Portanto, as atividades que necessitam de vapor para o seu funcionamento, em particular vapor d'água pela sua abundância, têm como componente essencial para sua geração a caldeira. Esse equipamento, por operar com pressões acima da pressão atmosférica, sendo na grande parte das aplicações industriais até quase 20 vezes maior e nas aplicações para a produção de energia elétrica de 60 a 100 vezes maior, podendo alcançar valores de até 250 vezes mais, constitui um risco eminente na sua operação. A fonte de calor para uma caldeira pode ser propiciada pela queima de um combustível sólido, como carvão ou lenha, líquido, como óleos derivados do petróleo, ou gasoso, como gás naturais, por resistências elétricas, como a eletrotermia, ou por fontes não convencionais, como a fissão nuclear, energia solar, energia geotérmica e etc. No segmento de petróleo e gás, este profissional executa e participa de tarefas de manutenção corretiva, preventiva e preditiva nas instalações e equipamentos, além de dar suporte às áreas operacionais. As caldeiras representam um grande gasto de capital. Sua operação segura e eficaz é frequentemente crítica para garantir lucratividade. Portanto, é essencial o treinamento e o desenvolvimento do pessoal responsável por esses equipamentos. Falhas nas práticas bem estabelecidas de funcionamento das caldeiras podem ser catastróficas. A primeira tentativa do homem em produzir vapor gerando movimento na evolução da história da humanidade foi no século I a.C., quando Herón de Alexandria concebeu um aparelho que vaporizava água e movimentava uma esfera em torno de seu eixo. Esse foi o aparelho precursor das caldeiras e turbinas a vapor. Entretanto, foi na época da Revolução Industrial que teve impulso o uso do vapor sob pressão para movimentar as máquinas. Muitos entre cientistas, artífices e operários ocuparam-se por longos anos na evolução de grandes geradores de vapor. Os mais notáveis trabalhos neste campo se devem a Denis Papin na França, James Watt na Escócia e Wilcox nos Estados Unidos. Por volta de 1835, haviam aproximadamente 6.000 teares operantes a vapor. Entretanto, foi após a Primeira Guerra Mundial que o emprego do vapor se acentuou. Mesmo com a tecnologia, normas, procedimentos e ensaios que hoje existem, as caldeiras ainda explodem. Imagina-se quantos acidentes ocorreram e quantas vítimas houveram desde a época em que o vapor passou a ser o principal agente de movimentação das máquinas.
Atualmente, as caldeiras de uso industrial produzem até 10 toneladas ou mais de vapor por hora, e o fator limitante da capacidade de produção de vapor são as dimensões da unidade e as propriedades metalúrgicas dos materiais utilizados. Aliado aos avanços da tecnologia na produção de vapor, houve a necessidade de avanços nas técnicas de proteção tanto dos operadores dos equipamentos geradores de vapor, quanto da comunidade ao redor da fábrica. Foi a partir de um dos acidentes mais catastróficos ocorridos durante a Evolução Industrial, o qual aconteceu em 1905 na cidade de Massachusetts, Estados Unidos, onde morreram 58 pessoas, que a sociedade alertou-se para a necessidade de normas e procedimentos para a construção, manutenção e operação de caldeiras. Assim, foram criados os códigos da American Society of Mechanical Engineers, ASME, os quais se constituem na principal fonte de referência normativa sobre caldeiras e vasos de pressão do mundo. No Brasil, após a publicação da NR13, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, estabeleceram-se critérios mais rigorosos para o projeto, inspeção, manutenção e operação de caldeiras, tendo como objetivo principal a diminuição de acidentes envolvendo estes equipamentos. Para efeito da NR13, são considerados como caldeiras todos os equipamentos que simultaneamente geram e acumulam vapor de água ou outro fluido. Existem diversos tipos de caldeiras, as quais podem ser classificadas segundo diversos critérios. Segundo uma classificação mais genérica, as caldeiras se classificam em flamotubulares e aquatubulares. Para os propósitos da NR13, as caldeiras são classificadas em categorias A, B e C. As caldeiras de tubos de fogo ou tubos de fumaça, flamotubulares ou ainda gás tubulares, são aquelas em que os gases provenientes da combustão, fumos, gases quentes e ou gases de exaustão, atravessam a caldeira no interior de tubos que se encontram circulados por água, cedendo calor à mesma. Nesse tipo de caldeira, os tubos são postos verticalmente ou horizontalmente, num corpo cilíndrico e fechado nas extremidades, por placas chamadas espelhos, justamente por refletirem boa parte do calor. A fornalha fica logo abaixo dos espelhos inferiores. Os gases gerados pela combustão passam pelos tubos, aquecendo e vaporizando a água que está em torno deles. Os gases são provenientes da combustão e atravessam a caldeira no interior de tubos que se encontram circundados por água, cedendo calor à mesma. As caldeiras flamotubulares são empregadas apenas para pequenas capacidades e quando se quer apenas vapor saturado de baixa pressão. Os tubos são montados à maneira dos feixes de permutadores de calor, com um ou mais passos dos gases quentes através do mesmo. As caldeiras flamotubulares são utilizadas apenas para a produção de vapor saturado, pois a troca de calor é feita sempre entre o tubo com gás quente na parte interna e envolvido completamente com água na forma líquida. Assim, não há troca de calor adicional entre os gases e o vapor já gerado, exceto em caldeiras de queima combinada, na qual uma câmara de queima adicional é instalada para gerar gases para aquecimento do vapor, tornando-o superaquecido. As caldeiras flamotubulares, em razão de seu aspecto construtivo, são limitadas em produção e pressão que, em geral, não ultrapassam valores de 15 toneladas por hora de produção de vapor e 18 bar de pressão de trabalho. Estas caldeiras são formadas por corpo, espelhos, feixe tubular ou tubos de fogo e caixa de fumaça. O corpo é construído a partir de chapas de aço de carbono calandradas e soldadas, e o diâmetro varia de acordo com a capacidade de produção de vapor. As pressões de trabalho são limitadas pelo diâmetro do corpo destas caldeiras. Os espelhos são chapas planas cortadas em forma circular, de modo que encaixem nas duas extremidades do corpo da caldeira e são fixadas através de soldagem, sofrem um processo de furação por onde os tubos de fumaça deverão passar. O feixe tubular é composto de tubos que são responsáveis pela absorção do calor contido nos gases de exaustão usados para o aquecimento da água.
Este tipo de caldeira é o de construção mais simples e pode ser classificado quanto à sua distribuição dos tubos, que podem ser tubos verticais ou horizontais. Nos tipos de caldeira flamotubulares de tubos verticais, a fornalha fica logo abaixo dos espelhos inferiores. Os gases gerados pela combustão sobem através dos tubos, aquecendo e vaporizando a água que está em torno deles. As fornalhas são utilizadas principalmente no aproveitamento da queima de combustíveis, tais como palha, serragem, cascas de café ou amendoim, óleos e etc. No tipo de caldeira flamotubular de tubo horizontal, há abrangência de várias modalidades, desde as caldeiras Cornualha e Lancaster, de grande volume de água, até as modernas unidades compactas. As principais caldeiras horizontais apresentam tubulações internas por onde passam os gases quentes. Elas podem ter de 1 a 4 tubos de fornalha. Esses tipos de caldeiras flamotubulares horizontais podem ser de vários tipos, como veremos. O modelo de caldeira Cornualha foi um dos primeiros modelos desenvolvidos. Fundamentalmente, consiste de dois cilindros horizontais unidos por placas planas. Seu funcionamento é bastante simples, apresentando, porém, baixo rendimento. Para uma superfície de aquecimento de 100 metros quadrados, já apresenta grandes dimensões, o que provoca limitações quanto à pressão. Via de regra, a pressão não deve ir além de 10 kg por centímetro quadrado. Caldeiras Lancaster apresentam construção idêntica à anterior, podendo ser constituída de 2 a 4 tubulações internas, alcançando superfície de aquecimento de 120 a 140 metros quadrados. Algumas delas apresentam tubos de fogo e de retorno, o que apresenta uma melhoria de rendimento térmico em relação às anteriores. As caldeiras multitubulares são tipos de caldeiras que são classificadas como de tubo de fogo direto, porque os gases percorrem os tubos da caldeira uma única vez. Possuem vários tubos que percorrem a estrutura interna conforme pode ser visto na imagem. As principais vantagens das caldeiras flamotubulares em relação às aquatubulares são tamanho compacto permitindo seu fácil transporte desde a fábrica até o local de uso e futuras relocalizações. Melhor eficiência na troca de calor por área de troca térmica. Maior flexibilidade para variações bruscas de consumo de vapor. Operação simples com reduzido número de instrumentos de supervisão e de controle. Baixo custo de manutenção, as quais se limitam a etapas de limpeza e troca de tubos. Como desvantagens, possuem limitada capacidade de geração de vapor e só produzem vapor saturado, o que as torna próprias apenas para a geração de vapor de aquecimento, o que muitas vezes não interessa às indústrias de grande porte, que requerem vapor para o acionamento de máquinas de processos como bombas, turbinas, ejetores, etc. As caldeiras aquatubulares são também chamadas caldeiras de paredes de água ou de tubos de água. A água passa pelo interior dos tubos, que por sua vez são aquecidos pelas chamas. São as mais comuns em se tratando de plantas termoelétricas ou geração de energia elétrica em geral, exceto em unidades de pequeno porte. A pressão de trabalho de caldeiras desse tipo pode chegar a 26 MPa, ou seja, superior à pressão do ponto crítico. Neste caso, o período de ebulição, transição de líquido para vapor, passa a não existir. Em suma, as caldeiras aquatubulares, que são as mais empregadas, como o próprio nome indica, têm circulação de água por dentro dos tubos e os gases quentes envolvendo-os. São usadas para instalações de maior parte e na obtenção de vapor superaquecido. Sendo este tipo de caldeira a mais empregada, veremos com mais detalhes seus funcionamentos. A fornalha é a região da caldeira em que se desenvolve a combustão e a maior parte do calor é transferido. É também onde ocorrem as maiores taxas de absorção de calor e as maiores temperaturas. As fornalhas devem atender aos seguintes requisitos:
Ter um volume capaz de garantir que toda a queima se efetuará no seu interior. O posicionamento correto das superfícies de transferência de calor que não pode ter contato entre as chamas e os tubos. Eficiência dos queimadores, que tem por finalidade converter o combustível a ser queimado em gás. A superfície dos tubos para absorção do calor gerado deve ser suficiente para que não ocorra vaporização nos tubos de subida. Tipos de combustíveis nas fornalhas. Combustíveis sólidos. Inúmeros são os combustíveis sólidos que podem ser aplicados para queima em caldeiras. Eles tanto podem ser combustíveis naturais, como madeira, turfa, carvão mineral, bagaço de cana, etc., como derivados, como carvão vegetal, coque de carvão, coque de petróleo, etc. Para uso nas caldeiras destinadas à geração de vapor para termoeletricidade, o carvão mineral é o mais utilizado, por ser aquele encontrado com mais facilidade na natureza. As caldeiras a carvão mais antigas utilizavam carvão mineral na forma de pedras. Este combustível era muitas vezes introduzido nas caldeiras de forma manual, tornando o processo de geração de calor bastante irregular. O carvão britado, como é conhecido, é lançado em grelhas móveis que estão instaladas na parte inferior das fornalhas, abaixo das quais é insuflado ar para combustão. Modernamente, as caldeiras utilizam o carvão pulverizado. Combustíveis líquidos. As caldeiras que utilizam combustíveis líquidos possuem características bem definidas para isso. Como sabemos, toda queima só ocorre após uma mistura adequada entre as moléculas do combustível com as moléculas do comburente e numa determinada temperatura. Assim, apesar do combustível inicialmente se apresentar na forma líquida, é necessário transformá-lo em gás para que a queima ocorra, e normalmente essa transformação ocorre à saída dos queimadores após o líquido ter sido cuidadosamente pulverizado, aquecido e colocado em contato com o ar. Os principais combustíveis líquidos utilizados nas caldeiras são óleo combustível, obtido a partir da mistura de um derivado de petróleo pesado, resíduo de vácuo ou resíduo asfáltico, com derivados mais leves, adicionados com a finalidade de especificar a viscosidade. Os derivados mais utilizados para esta diluição são óleo decantado, óleo pesado de reciclo de craqueamento catalítico, óleo leve de reciclo, resíduo aromático, diesel e querosene. Óleo diesel, utilizado em algumas caldeiras domiciliares e nos queimadores que trabalham em sistema automático, aquecendo produtos que exigem um combustível com baixo teor de enxofre. Resíduo de vácuo. A Petrobras consome nos fornos e caldeiras da maioria de suas refinarias resíduos de vácuo puro, ou seja, o produto de fundo da torre de destilação a vácuo é encaminhado diretamente para o consumo sem nenhum tipo de diluição. Quando consumido diretamente sem passar por tancagem, o produto não necessita de aquecimento adicional, já que a temperatura de retirada do produto da torre, 380 graus Celsius, é maior do que a temperatura necessária para a queima, 240 a 270 graus Celsius. Assim, o controle da temperatura é feito através da mistura do resíduo de vácuo retirado da bateria de pré-aquecimento de carga de um ponto com temperatura mais elevada que o desejado, com resíduo de outro ponto com temperatura inferior à desejada. Combustíveis gasosos. As caldeiras projetadas para a queima de gás são, em geral, muito mais simples que as utilizadas para os demais combustíveis. Isto se explica pelo fato do gás não requerer nenhum aquecimento prévio para ser queimado nas fornalhas, não necessitar de grandes reservatórios para sua estocagem e por ser um combustível de alto rendimento contendo poucas impurezas. Vantagens de uma caldeira aquatubular. Maior taxa de produção de vapor por unidade diária de troca de calor. Possibilidade de utilização de temperaturas superiores a 450 graus Celsius e pressões acima de 60 atmosferas.
Partida rápida em razão do volume reduzido de água nos tubos. A limpeza dos tubos é mais simples que na flamo-tubular e pode ser feita automaticamente. A vida útil dessas caldeiras pode chegar a 30 anos. As caldeiras aquatubulares são usadas nos modernos projetos industriais, pois podem produzir grandes quantidades de vapor a elevadas temperaturas. A produção de vapor neste tipo de caldeira atinge até 750 toneladas por hora. Desvantagens de uma caldeira aquatubular. Uma caldeira aquatubular pode custar até 50% mais que uma caldeira flamo-tubular de capacidade equivalente. Construção mais complexa. Exigem tratamento de água muito cuidadoso.